E assim vai ter o Pai, para aprender a palavra, para que o Pai abençoe ele, dá uma força para ele, cada mais, abençoe ele, a palavra dele, o Pai, o nome do Pai, cada um de nós, cada irmão, cada Pai, cada um de nós, cada dia mais, vai estar aqui em tua casa, na frente do Pai. Oração por mim, na hora de falar do Espírito. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Bom rever os irmãos novamente. Deus esteja nos abençoando nessa noite, onde saímos dos nossos lares para que pudéssemos ir à igreja, ao templo, para que pudéssemos assim estar louvando e adorando o nosso Deus. Amém? Amém. Bem lembrado pelos irmãos, estamos orando por aqueles que se encontram em viagem, tempo prolongado. Os irmãos aproveitam para passear. Deus possa abençoar a cada um deles. Gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias em 1 Timóteo. 1 Timóteo, nós leremos o capítulo número 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Aqueles que encontraram, lembrar que se coloquem de pé, a gente possa fazer a leitura dessa porção da palavra de Deus. Amém? 1 Timóteo capítulo 1, do 1 ao 7. Assim diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de Deus, é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 6. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos por este de vida. Obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui na tua casa para estudar a tua palavra, Pai. Nos abençoe agora na meditação dela, Pai, enchendo nossos corações de verdade, esperanças e certeza, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pode sentar, irmãos. Amém. Bem, como hoje é o conhecido dia da Páscoa, tão ovacionado no mundo dito cristão, eu queria pensar um pouco com os irmãos esta noite acerca do tema, uma Páscoa judaica pagã, que ela não tem nada de cristã. Então vamos pensar a respeito de uma Páscoa judaica pagã. Bem, nós lemos esses versículos aqui de Timóteo, tal como olhando. Nós lemos esses versículos aqui de Timóteo, e aqui Paulo ele está principalmente combatendo um tipo de heresia que invadia as igrejas daquela época, que era o gnosticismo. O gnosticismo não era necessariamente uma religião, mas era um pensamento meio que filosófico que permeava várias religiões desta época. E então escreve esta carta aqui para Timóteo, um dos motivos era este.
Sim, ele fala acerca de ajudar a escolher pastores e tem outros demais assuntos. Mas ele trata também dessa questão aqui, né? Nessa passagem que nós lemos, nós podemos distinguir algumas características perigosas, algumas características hereges, né? Ou algum tipo de heresia perigosa. Nós não vamos passar ponto a ponto desses versos que nós lemos, porque nós queremos pegar ele como ponto de fundo para aquilo que nós iremos tratar nesta noite. Deixa eu pegar minha Bíblia, senão não vai parar. Bom, é sabido, irmãos, que muitas coisas que nós fazemos e muitas coisas que as pessoas o fazem hoje, elas o fazem por modismo ou por tradição. Poucas são as vezes que alguém para meditar, refletir e pesquisar o porquê de algumas práticas que nós temos em nossas vidas, quer seja na vida religiosa, quer seja na vida familiar. A verdade é que muitas vezes nós abraçamos algumas coisas cegamente, pensando estar fazendo algo bom, quando na verdade muitas vezes é algo questionável ou duvidoso. Então esse verso que nós lemos aqui, eu queria destacar alguns pontos para que a gente possa caminhar no nosso assunto esta noite, acerca de uma Páscoa judaica pagã. Né? Como eu disse nessa passagem, dá para distinguir alguns pontos, algumas características do herege perigoso, ou de heresias perigosas. A primeira característica aqui seria deixar-se arrastar pelo desejo de abraçar novidades. Né? O desejo por novidades, irmãos, é um perigo muito grande, porque sempre nos leva a práticas questionáveis, ou mesmo a heresias bíblicas. Não é? Nós iremos entender e saber que tudo o que é necessário, tudo aquilo que é necessário, que é verdadeiro, que tem que realmente fazer parte do culto e da adoração cristã, nós já temos no Novo Testamento. Não há necessidade que nós inventemos mais nada, procuremos mais novidade, não é? Mas um dos pontos que nos leva muitas vezes a abraçar heresias é realmente o desejo de encontrar novidades ou praticar coisas novas. O versículo 3 diz assim, leiam lá: como te roguei, Paulo falando a Timóteo, quando te roguei, quando parti para a Macedônia, eu pedi uma coisa para você, Timóteo, eu roguei uma coisa para você, né? Que você ficasse em Éfeso, correto? Fique em Éfeso. Mas para que ele ficaria em Éfeso? Para advertir-lhes algum que não ensine outra ou uma nova doutrina. A questão de abraçar coisas novas pela igreja do Senhor, ela não é um privilégio dos nossos dias. Já na época do apóstolo Paulo, essa avalanche já arrombava a porta da igreja. As pessoas já estavam em busca de novidades, de alguma coisa diferente. Né? O outro ponto também é que interessar-se pela discussão, que é a pessoa estar mais voltada para um debate, mais ponto para uma discussão, do que estar realmente propenso à obediência da palavra de Deus. Muitas vezes o que as pessoas querem não é nem um tipo novo de adoração, mas é estar em foco, é estar na mídia, é querer se aparecer, é estar em proeminência na igreja. Então estão mais preocupados em trazer debate do que realmente aprender para que possa obedecer a palavra de Deus. O versículo 4 diz assim: nem se deem a fábulas. Fábulas aqui necessariamente eram lendas judaicas, mas trazendo nossos dias, nós podemos pensar para nós, contextualizando, quantas fábulas, quantas coisas místicas, coisas erradas foram incorporadas à cristandade ou ao cristianismo. Quantas fábulas foram agregadas ao culto cristão, à adoração pública da igreja. Né? Mas ele fala, nem se deem a fábulas, né? Lendas judaicas, ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação, não é? Só traz mais debate, mais conversas, mais calor para o meio dos irmãos do que realmente a edificação. E o problema é que essas coisas fazem com que as pessoas se desviem da verdade que é a palavra de Deus. Essas coisas fazem com que a gente, mesmo que paulatinamente, abandone as verdades expressas da palavra de Deus, abandone as práticas bíblicas para abraçar essas novas tendências.
essas novas incorporações que estão sendo feitas ao culto. O versículo 6 diz assim, amém? Do que, desviando-se alguns, se entregaram avanço, contendas. Irmãos, esses homens com essas práticas estão mais interessados em se envolverem em comentários duvidosos e obscuros, não é na verdade? Confusos e sem nenhum tipo de lógica, biblicamente falando, do que na administração efetiva da família da fé, do que realmente procurar beneficiar a igreja. Versículo 7, querendo ser mestres, ao motivo de tudo, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Irmãos, um dos maiores inimigos do cristianismo sempre será a ignorância bíblica. Sempre será o fato de conhecer as verdades da palavra de Deus e entendendo essas verdades como sendo suficientes para a nossa vida espiritual e para o nosso serviço prestado a Deus. Não é? Sempre há perigo de heresia quando nos apaixonamos pelas palavras que ouvimos, quando nos apaixonamos e nos esquecemos dos atos que devem acompanhar tais palavras, das práticas em si mesmo. Não é? Porque esses atos, essas coisas novas que se propõe a fazer, né, a prática em si, são prova que deveria ser utilizada para examinar mais de perto a palavra de Deus. Não é? Deveríamos nos debruçarmos na palavra de Deus todas as vezes que virmos alguma coisa que traz algum tipo de dúvida para as nossas vidas. Não é? Sendo assim, nós devemos sempre usar os argumentos que estão sendo trazidos a nós e ver se esses argumentos, se eles coadunam com a verdadeira sã doutrina. Sã, porque traz saúde espiritual, que é a palavra de Deus. Né? Bom, com isso em mente, irmãos, vamos pensar um pouco a respeito dessa tal Páscoa. Devemos aprender para que possamos nos livrar de laços e engodos. Devemos aprender para que possamos ensinar os nossos filhos, aqueles que estão próximos de nós. E devemos aprender para ensinar aqueles que se aproximam da igreja e se aproximam também de Cristo. Não é? Então vamos ver de perto essa tal chamada Páscoa, algo que é tão ovacionado, tão proclamado, tão esperado, e por que não dizer tão adorado entre a cristandade moderna. Não é? No dia de hoje, irmãos, neste domingo, celebra-se a Páscoa em quase todo mundo chamado cristão. Simplesmente a fazem, simplesmente a comemoram. E a imposição dessa celebração, porque ela se tornou uma imposição, quem assim não faz é visto de uma maneira odiosa, ou mesmo é visto de uma maneira com desdém, não é? Por isso que ela se tornou uma imposição, né? Forçando e se impondo, ela se faz sentir, em alguns casos, elas estão forçando, estão até adentrando, acredite, até no meio do cristianismo fundamentalista. Ela tem obtido vitória. Enquanto os crentes em Cristo Jesus, e quanto a eles, e quanto a mim, e quanto a nós, e quanto a nós de nossa igreja, é lícito que nós nos juntemos a toda esta cristandade, a todo este mundo, nos festejos da Páscoa? Devemos comemorar a Páscoa, se não na sua plenitude, pelo menos em alguns pontos dela, não é? Você tem se juntado a esta Páscoa, esta festa judaica, pagã, cristã, que era uma festa judaica, pagã, cristã. Você tem tomado parte dessa festa? Já de muito a gente tem dito que
nós devemos estar muito atentos quando vamos envolver em uma coisa do mundo que tenha cunho religioso, que tenha cunho espiritual. Se tem cunho religioso, cunho espiritual, nós devemos tomar todo tipo de cuidado. Agora, se não tem cunho religioso nem espiritual, pode-se sim pensar em fazer. Antes, eu quero declarar que, desconhecendo o real sentido dessa festa judaica, né, a cristandade moderna termina transformando a Páscoa numa festa falsamente cristã. Os crentes dos nossos dias, os cristãos, entre aspas, evangélicos, muito obrigado, precisamos, acabam transformando essa Páscoa em uma comemoração falsamente chamada cristã, mas que é uma festa totalmente pagã romana. Essa festa pagã romana, de ovos, coelhos, carnaval, quarta-feira de cinzas, quaresma, acaba achando uma brecha para entrar dentro da igreja e acaba promovendo um tipo de conglomeração, de ecumenismo em torno dessa festa. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério e isso é muito perigoso. Porque não só você pode corromper a sua prática cristã, como você pode deturpar a mensagem do Evangelho. Não é? E uma coisa, para que se participe dessa tal chamada Páscoa, argumentos não faltam. Se são eles bíblicos, isso não importa, na verdade, não é? Mas vamos pensar um pouco a respeito da dita cristandade, eu não falo de cristandade de uma maneira geral. Pensemos um pouco a respeito da dita cristandade e da tal Páscoa, não é? A Páscoa é um acontecimento, irmãos, religioso, grandioso, movimenta quase que o mundo inteiro, não é? Se você for pensar em uma outra festa que faça isso, de uma maneira religiosa, em pé de igualdade só existe mais uma, que é tão pagã quanto, que é o Natal. Que a cristandade abraça sem questionar, sem ver o fundo bíblico para tal coisa. Não é? Este é um acontecimento religioso grandioso, pelo qual se pretende, né, se sinceramente ou não é o nosso foco, mas que pretende comemorar a ressurreição de Cristo. Lembrando os fatos, né, meramente históricos de sua tradição, porque você, quando faz isso, inconscientemente está seguindo a Igreja Católica, de comemorar a traição, a paixão de Jesus, a traição, a paixão, o malhar Judas, não é? A morte e a ressurreição. Irmãos, acredite, existem igrejas cristãs malhando Judas. Todo mundo sabe o que é malhar o Judas, né? Na sexta-feira santa se faz um boneco de pano, se diz ser o Judas, pega um pau e mata o Judas, malha o Judas. Vamos pensar um pouco a respeito da Páscoa, desta Páscoa que estamos tratando. Estamos tratando da Páscoa judaica pagã. Pense e raciocine. A Igreja Católica teve muito poder sobre o Brasil durante muito tempo. Ela conseguiu difundir muitas suas práticas pagãs, conseguiu difundir muitas suas heresias, a tal ponto que ela está impregnada na mente de quase todos os brasileiros. Quase todos os brasileiros. Essa Páscoa que se comemora hoje
ela é precedida pelo que é chamado de quaresma. Quaresma significa 40 dias. Ela é precedida pela quaresma. Esta quaresma, ela começa com o término do carnaval e vai até o dia da chamada Páscoa. Começa com a quarta-feira de cinzas e vai até a dita chamada Páscoa, que cai num domingo, que se chamou de domingo da ressurreição. A Igreja Católica achou o motivo para essa quaresma nos 40 dias de jejum do Senhor Jesus. E para a Igreja Católica é um momento de consagração, oração, santificação, de abstenção. Tanto é que muitos não comem carne nesses dias, né? Assim, a Páscoa da chamada cristandade, ela está ligada à festa pagã do carnaval, porque foi a Igreja Católica que estipulou que a Páscoa cairia 40 dias, fez a conta para que tudo acontecesse. Isso está no calendário católico, não é? Então, irmãos, eu digo para vocês que é de todo aconselhável aos cristãos bíblicos, aos cristãos que ainda se importam com a sã doutrina, que fixem na sua mente este fato. A Páscoa da Igreja Romana cai após a quaresma, no final da quaresma, 40 dias após o carnaval. E tal fato a torna um ajuntamento solene, que está associado ao pecado, está associado à iniquidade. E você se ajuntar com isso, fere a verdade. E é proibido. Deus condena essas coisas. Deixa onde está em Timóteo, volte até Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 13. Amém? Diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Vá ao capítulo 5 do mesmo Isaías, irmãos. Isaías capítulo 5, versículo 11, diz assim: amém? Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Harpas e alaúdes, tamborins e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. É justamente o que se tem feito. A cristandade tem abraçado essa festa pagã, não tem observado a verdade acerca de Deus, nenhuma das suas verdades, e de uma maneira cega tem caminhado, se poluindo e se contaminando. Essa tal Páscoa que se comemora hoje, ela estabelece um vínculo, uma ligação, na verdade, ecumênico. Hoje, no dia de hoje, se formos ver, a grande maioria da cristandade está a comemorar essa Páscoa. Está a enaltecer esta Páscoa, porque esse é o seu objetivo. Entre os cristãos paganizados, entre os cristãos ingênuos e aqueles protestantes desviados da Igreja Mãe, se tornou um ato solene, um dia solene para eles. Hoje é Páscoa, é domingo de Páscoa, é Páscoa, domingo de Páscoa. Irmãos, nos deixa estarrecido
nos deixa espantado quando nós examinamos todas as páginas do Novo Testamento, buscando uma menção ou um exemplo da igreja neotestamentária praticando essa Páscoa. Simplesmente não existe. Simplesmente não existe. Por que não temos menção dessa Páscoa no primeiro século? Por que não temos menção no segundo século, no terceiro século, no quarto século? Bem como não encontramos nenhum tipo de menção em relação ao Natal. Mas não importa. Não importa. Vá até Efésios capítulo 5, irmãos, um pouquinho mais adiante onde estávamos. Efésios capítulo 5. Perdão, voltando. Efésios capítulo 5. As pessoas dizem, mas Jesus celebrou a Páscoa. Sim, Jesus era judeu. E ele comemorou a Páscoa até essa última derradeira Páscoa, como nós vamos ver em Lucas, quando ele pôs fim na celebração e no rito pascual e instituiu a nova aliança por meio da ceia do Senhor. Participar deste sincretismo religioso, irmãos, contraria Efésios, capítulo 5, versículo 11, que diz: e não comuniqueis, não tenham parte com as obras infrutuosas das trevas. E em lugar de tomar parte, de participar, de dar a mão, você está sempre fazendo o quê? Condená-la. Mas é preciso que você se exponha para que você faça isso. Nós queremos praticar um cristianismo bíblico aceitável pelo Senhor. Não queremos trazer nada de novo para dentro daquilo que já é puro, perfeito e pleno. O versículo 11 diz: porque o que eles fazem oculto, as suas ofensas e tudo mais, até dizê-lo é torpe. Essa festa pagã ela vem manchada de outras coisas. Festas, ovos, coelhos. Eu já vi em igrejas evangélicas, depois da EBD no domingo de Páscoa, da ovo de chocolate para as crianças. Irmãos, os povos, os nórdicos, os escandinavos do passado, os que são os anglo-saxões, os ingleses, eles comemoravam a chegada da primavera com festas, com folguedos, usando o coelho como símbolo da vida e o símbolo da fertilidade. Como símbolo da fertilidade que a primavera prenunciava e anunciava. Como símbolo dessa passagem. Os antigos também chineses também comemoravam a entrada da primavera usando ovos. Primeiro de galinha, depois de pato. Usavam, pesquisem, vocês vão ver isso. Usavam ovos para suas comemorações, como símbolo. Que foi introduzido nas suas festas pelos povos nórdicos. Com o passar do tempo, esses ovos foram sendo mais aprimorados, receberam enfeites, foram feitos de madeira, feitos de cera. Até que, em 1820 a 1830, por aí mais ou menos, na Europa, se desenvolveu a indústria de chocolate. Foi quando surgiram os primeiros ovos de Páscoa. Foi no início do século XX que os ovos de Páscoa, enfeitados e adornados, apareceram. Na década de 20, esses ovos chegaram de Paris. Ovos de chocolate decorados com papéis e fitas. Tudo, irmãos. Tudo para afastar a Bíblia das mentes dos homens.
Há aqueles que dizem, não, eu sei que coelhinho, chocolate não faz parte, não tem nada a ver com Cristo. Eles vêm na igreja domingo, fazem o tal culto da ressurreição, que não existe no Novo Testamento, mas em casa dão aos seus filhos o quê? Coelhinhos e ovos de chocolate. O que tem de errado em coelhinho e ovos de chocolate? O que tem de errado é todo um enredo religioso espiritual que está envolvido. E dessa forma, os ovos e os coelhos, eles ofuscaram e substituíram o Senhor Jesus como a Páscoa dos cristãos. E agora é sinônimo de festejo, festa da Páscoa. Hoje nós temos o culto da ressurreição, coelho de ovo, de chocolate e muita comilança. Se os irmãos soubessem o aparato que é usado para se preparar essas coisas todas, se os irmãos entendessem a importância que tem o tal culto de Páscoa para certas igrejas, mesmo que não seja bíblico, vamos pensar um pouco a respeito da Páscoa e do autêntico cristianismo. Bom, a Páscoa é a primeira das 3 festas dos judeus, conhecida também como a festa dos pães ázimos. Está em Êxodo 12, Êxodo 23, Deuteronômio 16, leiam lá depois. A Páscoa bíblica foi instituída por Deus no Egito e comemorava a partida deste povo judeu, desse país que o havia escravizado, bem como a sua liberação como um forte do Senhor do jugo de Faraó. O elemento principal dessa Páscoa era o cordeiro que tinha o sangue que apontava profeticamente para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já ouviu falar disso? João 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sendo assim, e como tal, essa festa não diz respeito a nós, os crentes neotestamentários e bíblicos, pois ela cumpriu todos os seus objetivos, ela alcançou o seu ápice e declinou a sua sombra com a chegada de Cristo, com o ministério de Cristo, com a vida de Cristo, com a morte de Cristo, com a ressurreição de Cristo. O objetivo da Páscoa, em seu símbolo profético, já alcançou. O objetivo da Páscoa era apontar para Cristo. E Cristo está sendo pregado hoje em muitas igrejas. Não é necessário mas que se use nada para aprontar. Ele já veio, ele está conosco. Aponta para a vinda de Cristo. A Páscoa se incluía entre as sombras dos bens futuros, entre as sombras que profeticamente anunciavam a primeira vinda de Cristo como Messias prometido. Esse Messias que já veio, já cumpriu o seu ministério e que fez declinar todas as sombras que apontavam para ele, tornando-se ele mesmo a nossa Páscoa, isso é, a nossa redenção. Quando a gente lembra esse fato que é claro, que é inconfundível, irmãos, Paulo declara Jesus Cristo ser a nossa Páscoa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Versículo 7 diz assim, amém?
Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Deixe essas coisas para trás. Né? Tá certo, ele está se dizendo, se referindo ao pecado, mas essa prática não deixa de ser pecado, porque está expondo o nome de Cristo ao vitupério. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a Páscoa do cristão é uma pessoa e ele tem nome, o seu nome é Cristo, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Em vez de se portarmos de uma maneira judaica, em lugar de nos portarmos de uma maneira cristã, pagã, participando dessas festas, nós temos que entender: nossa Páscoa é uma pessoa, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdadeira Páscoa. Em contraste com a Páscoa judaica e transitória, que ela já cumpriu o seu objetivo, Jesus veio e ficou nos corações daqueles que o aceitam como seu Salvador de fato, como seu verdadeiro Senhor. Jesus celebrou pela última vez a Páscoa com seus 12 discípulos. E em seguida instituiu algo inteiramente novo no seu lugar: a ceia do Senhor. O crente não comemora a Páscoa, o crente comemora a ceia. O crente não celebra a Páscoa, o crente celebra a ceia. Você quer falar da vida, do ministério, vida e morte e ressurreição de Cristo? Participe da ceia, irmãos. Foi a ceia. Aquela última Páscoa ficou encerrada na antiga aliança, quando Jesus pôs fim nela. Aquela Páscoa, aquela aliança velha, relembrada sempre legalmente, que foi instituída no Sinai. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 14 em diante, diz assim, amém? Lucas 22, do 14 em diante diz: e chegada a hora do quê? De comer a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse: desejei muito comer esta Páscoa antes que padeça. Porque ele diz: desejei muito comer esta Páscoa. E nas outras que ele participou, que ele teve, ele comemorou a Páscoa todos os dias de sua vida, porque ele era um judeu. Se ele realmente começou seu ministério com 30 anos e terminou com 33, essa é a 33ª Páscoa que ele participa. E por que ele fala que desejou muito comer esta Páscoa? Porque esta é a última, é a derradeira. Esta Páscoa sairá de cena para que entre em cena o Cordeiro de Deus. Ele disse, 15: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não o comereis mais até que ele cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não mais beberei o fruto dessa vide até que venha o reino de Deus. Porque vos digo que já não beberei mais deste fruto, do fruto dessa vide, até que venha o reino de Deus. E logo em seguida, se nós vamos continuar lendo, ele instituiu a ceia como algo inteiramente novo, que seria
para se recordar a nova aliança no seu sangue. Versículo 19. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo. Não é mais o corpo de um cordeiro assado. Isto é o meu corpo, que é partido por vós, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. 20. Semelhantemente tomou o cálice depois de cear, dizendo: este é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O novo testamento no meu sangue, não no sangue de animais, mas no meu sangue. A Páscoa estava ligada ao sacrifício de animais. A ceia, portanto, meus irmãos, é o que nós devemos celebrar, é o que nós devemos comemorar. A ceia, portanto, é para ser comemorado pela Igreja de Cristo, até que Ele volte. A ceia e não a Páscoa. Não a Páscoa que teve o seu término com a morte de Cristo no Calvário, a sua ratificação, o acontecimento para o qual a Páscoa apontava. Esta sombra do bem futuro declinou. Não precisa ler, mas diz assim em Hebreus 10:1: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Jesus é a imagem exata. A Páscoa é a sombra dessa imagem exata. É bom lembrar. É bom lembrar, irmãos. A Páscoa dos judeus não estava associada a qualquer tipo de festa pagã. Vou repetir. A Páscoa dos judeus não estava associada a nenhum tipo de festa pagã. Como essa Páscoa moderna está. Como essa Páscoa moderna está ligada às festas pagãs de Roma. Carnaval, Quaresma, Quarta-feira Santa e todas essas coisas. Esta Páscoa dos judeus, em lugar disso, ela está com os seus efeitos e conceitos de Deus ligados à libertação dos judeus do jugo do egípcio. Está ligado a seus propósitos proféticos com o Senhor Jesus, metaforizando ou tipificado no Cordeiro Pascual, que é Jesus. Irmãos, a igreja evangélica, ela está, como eu disse já algumas vezes, desfigurada. A igreja quer comemorar a Páscoa, a igreja quer ter a Arca da Aliança, a igreja quer ter o castiçal, a igreja quer ter todos os ritos sacerdotal. A igreja é algo novo, inteiramente novo. E não pense que há inocência nessas práticas, irmãos. Não, eu vou comprar um ovinho de chocolate para meu filho, é apenas chocolate, mas o que está sendo incutido na mente dele é algo religioso, é algo espiritual. O problema é que muitas igrejas não estão resistindo à pressão da Páscoa. Algo meramente sentimental e ecumênico pagão, que envolve toda a cristandade. Nós, irmãos, precisamos querer ficar com Cristo, com o Senhor Jesus. Nossa verdadeira e eterna Páscoa é Cristo.
A ânsia em misturar coisa nova com coisa velha tem segurado o cristianismo. Estudamos isso no domingo passado pela manhã, não foi? Remendo novo em pano novo, vinho novo em odre novo, remendo velho em pano velho. Não se pode misturar as coisas. Se gasta muito dinheiro nas igrejas hoje se cuidando de preparação e enfeites para se comemorar uma festa pagã. Tá bem, mas eu falo assim, não estão dadas a ver com a Páscoa. Estamos comemorando a ressurreição de Cristo. Mas a Bíblia não manda que se faça isso. Isso está embutido na ceia, irmãos. Festas familiares, muita comelância. Voltando a 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 diz: como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso para advertides alguns que não ensinem outra ou nova doutrina, nem se deem a fábulas, lendas, quer judaicas ou não, ou as genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Eu reafirmo, Timóteo, o que eu havia te dito. 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. De uma boa consciência e de um amor puro, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Hoje é um dia como qualquer outro. A sexta-feira chamada Santa foi um dia como qualquer outro. Contando de hoje para trás, os últimos 40 dias foram 40 dias como quaisquer outros. Que Deus nos ajude a ficarmos livres desses engodos. Que o nosso serviço a Deus seja um serviço bíblico, puro e verdadeiro. E que possamos nos contentar com aquilo que o Senhor nos deixou no Novo Testamento como norma e regra para a igreja. Que não fiquemos correndo atrás de coisas novas. Comemorar a Páscoa é o mesmo que virar as costas para Cristo. É o mesmo dizer não a Cristo. Porque ou existe a Páscoa ou existe Cristo. Não dá para ter os dois, porque um apontava para o outro. E um era a luz do outro. Irmãos, nós precisamos aprender a tomar posições. Uma vez tomadas essas posições, precisamos aprender a ficar firmes nessas posições, para que tenhamos um cristianismo autêntico, para que prestemos um serviço aceitável ao nosso Deus, para que a nossa mensagem seja clara e inconfundível. Nós precisamos ser claros quando nós proclamamos a verdade, quando nós dissemos que somos cristãos, quem nós somos. Precisamos ser claros e tomar todo cuidado para não cairmos no engano de criarmos um culto judaizante ou um culto paganizado, mas sim um culto cristocêntrico. Amém? Deus abençoe os irmãos. Manuel.